Bom dia, professores e professoras. Hoje faremos um bate-papo com vocês. O nosso TPC irá abordar um tema que aparece na BNCC. O que você entende por pensamento computacional? Poderia escrever nos comentários para que, ao final, você faça o confronto entre o seu pensamento inicial e o discorrer da nossa TPC. Você poderia anotar para nós compartilharmos no final e vermos se a hipótese foi confirmada? Para entender um pouco mais, vamos verificar o que nos diz o Currículo Paulista, baseado na BNCC, sobre a educação integral. No aluno como um todo, capaz de ler e interpretar um texto, propor soluções de acordo com a realidade que vive e as ferramentas disponíveis que tem acesso. O Oswaldo vai falar com vocês. Então, a escola do século XXI, ela deverá enxergar os seus estudantes como indivíduos multifacetados, criando oportunidades para que cada um deles torne-se um cidadão autônomo, capaz de construir novos futuros e desenvolver todo o seu potencial. A educação, ela deve criar oportunidades para que a criança, o adolescente e o jovem possam desenvolver habilidades necessárias à vida em sociedade e também ao seu protagonismo, em todas as dimensões, incluindo tanto os aspectos cognitivos quanto os socioemocionais e também outros. A educação integral, ela deve ser a linha norteadora de todas as práticas e políticas educacionais, dentre elas, o letramento em novas linguagens necessárias ao século XXI. E entre esses novos códigos estão o do mundo digital, aprendidos por meio do desenvolvimento do pensamento computacional, que é definido como a análise e resolução de problemas por meio da construção de algoritmos. Será que esse pensamento computacional, ele nos remete às máquinas? Né? Será que a gente consegue refletir sobre isso? Pois a máquina só faz o que o homem planeja, não é mesmo? Isso. No primeiro momento, quando a gente fala sobre o pensamento computacional, nos dá essa ideia, né, de que é o desenvolvimento, né, da linguagem do computador, da máquina, e ela não está relacionada conosco. Então, quando nós falamos em pensamento computacional, a gente precisa refletir e intencionalmente trabalhar para o desenvolvimento desse raciocínio lógico, dessa organização de pensamento, para que não fique só a cargo, né, como a gente imagina, a cargo das máquinas. Então, o letramento em linguagens de computação e o pensamento computacional, ele colaboram não apenas para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, mas também para o seu desenvolvimento pleno, ao promover, entre outras habilidades, o raciocínio lógico. Na página 41 do Currículo Paulista, podemos observar a referência que ele faz ao pensamento computacional. Não está relacionado ao modismo ou novo termo que de repente a gente dissemina nas nossas ATPCs, mas a aplicação em diferentes situações do nosso cotidiano. O estudante do século XXI precisa dessas habilidades. O pensamento computacional, o espírito investigativo e a criatividade. Você poderia mostrar para nós, Oswaldo, como vem aí no Currículo Paulista? Então, lá na página 41, é usado o seguinte texto para falar sobre o pensamento computacional. Utilizar, propor e ou implementar soluções, processos e produtos envolvendo diferentes tecnologias para identificar, analisar, modelar e solucionar problemas complexos em diversas áreas da vida cotidiana, explorando de forma efetiva o raciocínio lógico, o pensamento computacional, o espírito de investigação e a criatividade.
E é interessante, Suzy, que sobre o espírito de investigação, a questão da criatividade, nós falamos muito sobre isso durante esse ano, quando nós falamos sobre as metodologias ativas, a questão da resolução de problemas, o letramento matemático, e agora o currículo paulista, ele fala também sobre o pensamento computacional. Então, que é algo que nas nossas formações, a gente está complementando esse item do currículo paulista. E a gente poderia chamar atenção para os desafios matemáticos, né? Se nós pensarmos como o pensamento computacional está presente ali. Quando eu proponho para esse aluno para criar o desafio, né? A questão das etapas, a escrita, a proposição do problema, a solução do problema, todas as etapas que ele envolve, né? Então, a gente precisa pensar. A questão dos desafios matemáticos não é só um projeto para a gente participar, mas é um projeto para a gente aprender, para o aluno aprender. Vamos então compreender um pouco esse tema, né, Oswaldo? Então, o pensamento computacional, ele pode ser visto como um processo de pensamento para encontrar e especificar soluções para problemas, não necessariamente utilizando máquinas. Usamos esse processo seguidamente quando decidimos o que fazer durante um dia ou as tomadas de decisões. Nossa, mas o que fazer durante o dia? Será que a gente usa esse pensamento computacional em atividades do cotidiano? Com certeza, Suzy. A aplicação prática do pensamento computacional, ela pode ser observada tanto na resolução de problemas básicos do cotidiano, como o planejamento das compras de uma família, quanto na resolução de problemas mais complexos, tais como a concepção de um sistema escolar, a logística de uma rede de abastecimento, a elaboração de um sistema de prevenção e a erradicação de epidemias, ou o envio de uma nave espacial para a Lua. Dá para observar que ela parte das coisas simples do nosso cotidiano e vão até as coisas mais complexas. É verdade. Quem assistiu o Movimento Inova, numa das apresentações, nós vimos a questão do pensamento computacional. Inclusive, a apresentadora trouxe uma situação muito simples, né? Vou receber uma tia na minha casa, o que eu preciso fazer para que ela possa ficar lá os 15 dias bem acomodada. E aí, né, teve que pensar na logística do recebimento, quem vai buscar a tia na rodoviária, no aeroporto, as compras, a roupa de cama, os passeios, para que ela ficasse bem acolhida nesse período, né? Então, todas essas etapas fizeram parte do pensamento computacional. Mas, Oswaldo, a gente vai ver lá mais à frente, numa situação de trabalho, como é que esse pensamento computacional se aplica de fato quando eu estou trabalhando. Sim. Vamos ver agora um exemplo de um problema cujo processo de busca de soluções ele pode beneficiar-se do pensamento computacional. Um problema de escola? Será? É um problema que muitos professores talvez já o conheçam. É o lobo, a ovelha e a caixa de repolhos. O problema diz o seguinte: um fazendeiro foi às compras, comprou um lobo, uma caixa de repolhos e uma ovelha. Na volta para casa, precisava atravessar um riacho com todos os itens adquiridos e precisou alugar um barco. O que conseguiu era muito pequeno, o que não permitia que atravessasse o riacho de uma só vez com todos os seus pertences. O barco só era capaz de suportar ele e mais um dos itens em cada viagem. Já estava pronto para começar a travessia, levando primeiramente... E agora?
Agora, nós esperamos a sua participação aí nos comentários. Como resolver esse problema? Tenho que atravessar as 3 compras e eu tenho um problema pela frente. Isso. A pergunta, né, seria quem eu vou levar primeiro, né, nessa viagem. Então, aguardamos o retorno de vocês, aí a participação. Nós estaremos acompanhando pelos comentários e fazendo a devolutiva lá por escrito. Vamos pôr a solução aí? Então, nós chegamos à seguinte situação. Se o fazendeiro, ele no primeiro momento, ele levasse o lobo, ele deixaria a ovelha sozinha com a caixa de repolhos. Quando voltasse, a caixa de repolhos poderia ter sido comida pela ovelha. Então, ele tem um problema. Agora, se ele levasse a caixa de repolhos, aí nesse caso, a ovelha seria uma refeição e tanto para o lobo. O lobo ia gostar, com certeza. Bom, e agora? Como você resolveu esse problema? Qual a estratégia que você utilizou? Relate para nós a sua estratégia. Assim como o fazendeiro teve que planejar e executar uma sequência de passos para atravessar o rio, respeitando as condições, o pensamento computacional exige a capacidade de resolver problemas condicionais. O fazendeiro chegou um momento que ele precisava tomar uma decisão. Qual que ele iria carregar primeiro, para que ele também não tivesse prejuízo. Esse não é um problema de números, né? É um problema de pensamento, de organização do pensamento, organização das etapas e chegar a uma melhor solução possível. No cotidiano, nós temos muitas vezes que tomar uma decisão, né? E fazer uma escolha acertada, da mesma forma que esse fazendeiro aqui. Isso que é importante a gente discutir. Ter esse momento de aula, de conversa, de diálogo, de troca de experiências, porque nem tudo está voltado aos números na aula de matemática. Agora que nós já resolvemos o problema do lobo, que já conversamos com os professores, vamos para um outro desafio. O desafio da balança e de pratos. Este desafio, ele é muito conhecido em brincadeiras da televisão, em Olimpíadas e até em livros didáticos lá numa questão mesmo para rachar a cuca. Então, vamos ver como é esse desafio aqui. Então, esse desafio da balança de pratos nos diz assim: em um pacote com 9 bolas de tênis, apenas uma delas é mais leve que as outras. Descubra qual é a bola mais leve, podendo utilizar a balança de pratos apenas 2 vezes. Então, nós queremos que você agora pense em como resolveria esse problema, qual a estratégia que você utilizaria. Relate para nós no chat, nós aguardamos então a sua interação. Esse problema é bem interessante, não, Oswaldo? Se a gente passa esse problema para um grupo de alunos que desavisadamente não presta atenção na comanda, ele tem inúmeras propostas. Ele poderia pesar de 2 em 2 bolinhas até achar aquela que é mais leve. Isso. Esse problema, ele aparece também nos livros didáticos como desafios. Ou seja, você não encontra necessariamente um conteúdo específico, para que ele possa aparecer ali, uma aplicação de uma fórmula, mas sim de uma estratégia. Então, por isso que ele entra como um desafio. Às vezes, aparece como moedas, uma moeda mais leve que a outra. Então, tem vários, é um problema realmente conhecido.
Um bem parecido com esse caiu na Olimpíada Astra, se eu não me engano, do ano de 2017. Como você mesmo comentou, ele é bem utilizado em Olimpíadas e concursos. O importante desse problema é que a gente discuta as possibilidades, mesmo que o aluno faça, resolva, usando, por exemplo, o que eu falei, né, de colocar uma bolinha em cada lado do prato. Né? Ele resolve o problema? Resolve. Ele só não percebeu na comanda que falaria, né, que ela disse para nós que ele tem que usar apenas 3 pesagens, certo? Nesse momento, cabe ao professor fazer as intervenções e propor outras soluções. Ele poderia propor para o aluno, bom, você pesou de 1 em 1. E se em vez de pesar de 1 em 1, você pesar de 2 em 2? O que acontece quando ele faz isso? Acontece que diminui a quantidade de uso da balança, que era um dos itens no enunciado. Então, o aluno, quando ele participa, ele tem essa oportunidade de participar desse experimento e socializar a sua resolução, favorece a aprendizagem de todos. Porque aquele coleguinha que não conseguiu, que não teve uma boa estratégia inicial, ele vai aprender com a estratégia do outro. Então, realmente, é uma atividade que ela deve ser realmente experimentada, vivenciada em sala de aula e dar a voz para o aluno poder mostrar a estratégia que ele utilizou na resolução do problema. E partindo para isso, né, a partir de 1 em 1, de 2 em 2, ele pode chegar, então, na divisão de 3 em 3. E fica mais fácil para esse aluno com dificuldade compreender qual é o processo. A partir daí, ele tem um modelo, né? Que, como você falou, eu posso trocar bolinhas por moedas, eu posso trocar bolinhas por frutas, né? E o procedimento vai ser o mesmo, porque qual era o desafio? Era encontrar, né, a diferença apenas com 3 pesagens. 2 pesagens. 2 pesagens. Isso. Eu estou com o número 3 na cabeça. Então, apenas com 2 pesagens. Né? Nesse caso, se ele coloca 2 grupos de 3 que têm o mesmo peso, ele elimina e fica só com um grupo onde ele vai dividir e aí ele vai conseguir encontrar a bolinha, né, mais pesada. Nós colocamos aqui nos slides, para que vocês pudessem observar, uma das soluções possíveis. Né? Então, o que nós pensamos? Que nós podemos dividir as bolas de tênis em 3 grupos de 3. Assim, colocamos na balança 3 bolas em cada prato. Se houver equilíbrio entre elas, então a mais leve ela está no outro grupo. Agora, caso não ocorra equilíbrio, um dos pratos ficará mais alto. Então, a bola de tênis que queremos encontrar, ela está nesse prato. Bom, se houve equilíbrio na primeira situação, então agora nós temos apenas 3 bolas para fazermos a verificação. E nós estamos pensar que nós estamos indo agora para a nossa segunda pesagem, ou seja, o segundo uso da balança. Então, eu vou pegar dessas 3 bolas, uma eu deixo separada e coloco uma em cada prato. Se houver equilíbrio, então aquela que sobrou é a mais leve. Agora, se por acaso uma delas, né, já ficar com a balança para cima, então eu já encontrei aí a mais leve. Resolveu o problema. E esse desafio da balança, ele nos faz pensar muito na questão do pensamento computacional. Porque para resolver esse desafio, primeiro de tudo, é necessário tentar e não ter medo de experimentar. Muitas hipóteses podem surgir e devemos estar atentos às estratégias apresentadas pelos alunos. Por isso, que é muito importante o aluno socializar a sua estratégia, o aluno contar como que ele resolveu.
E podemos experimentar também adequando o enunciado. Por exemplo, se pudesse encontrar a bola de tênis mais leve, sem restrições do uso da balança, ou ainda com até 3 pesagens. Então, tudo isso favorece uma discussão na sala de aula, de uma prática investigativa, e o aluno tem a oportunidade de aprender com isso. Mas o importante de tudo é fazer o aluno pensar, e o uso das boas perguntas numa atividade investigativa, num experimento, ajuda na formação integral do estudante nas tomadas de decisões. Ajuda também, né, na hora que ele vai relatar como ele fez. Então, ele está fazendo uso da linguagem. No registro, quando ele escreve as etapas, né, nós estamos ali contribuindo para a competência escritora desse aluno, porque quando eu faço uma receita de bolo, eu preciso de etapas também, né? Não dá para colocar tudo na tigela, mexer e sair o bolo, né? Existem bolos que eu preciso primeiro misturar os líquidos, depois o seco. Aqui é a mesma coisa. Então, escrever as etapas também auxilia, né, no desenvolvimento dessa competência do aluno. E quando ele socializa, né, Oswaldo? Quando ele socializa, a gente está usando ali competências socioemocionais. A gente está deixando, né, a autonomia, o respeito, a colaboração entre os amigos, porque um pode dar o palpite sem ofender o outro. Nessa próxima etapa, então, a gente vai discutir, né, um pouquinho os pilares do pensamento computacional, porque a gente não pode imaginar que seja só um escrever etapas, um relatar, um experimento, que está por trás desse pensamento computacional. Vamos ver? Muito bem, então os pilares do pensamento computacional. Em sala de aula, o aluno receberá problemas que aparentam ser complexos, de difícil resolução. E com o pensamento computacional, ele será capaz de transformá-lo em algo mais fácil de ser compreendido, utilizando cada um dos pilares do pensamento computacional. Esses pilares do pensamento computacional, eles são muito reconhecidos na área de ciências da natureza e matemática. São eles: abstração, decomposição, reconhecimento de padrões e algoritmos. Vamos conhecer cada um deles? Então, a decomposição. A decomposição seria ter a ideia do problema como um todo e dividi-lo em partes, de modo a conseguir resolvê-lo em problemas menores. Em outras palavras, seria, ao se deparar com um problema complexo, o aluno deve dividi-lo em pequenas partes, e assim que ele consegue solucionar uma dessas partes, ele parte para a outra. E isso vai ajudá-lo a compreender e resolver o problema como um todo. No exemplo que nós falamos de receber a tia em casa, então ele tinha um problema inteiro, né? A tia iria chegar em casa para passar 15 dias. Quando ele foi quebrado em partes, o primeiro problema que eles pensaram: quem vai buscar na rodoviária ou no aeroporto? Já era um problema menor, né? Quem vai às compras? O que vamos comprar para oferecer para a tia de almoço, de jantar, né, nas refeições? Um outro problema menor. Quem vai arrumar o quarto? Em que quarto ela vai dormir? Quantos travesseiros eu preciso? Quantos lençóis? E se esfriar? Quantos cobertores? Mais um problema menor. Então, essas etapas é o que aqui a gente chama de decomposição, certo? Isso mesmo. A abstração. Na BNCC, nós encontramos a informação que Aristóteles foi o primeiro a desenvolver um sistema de classificação dos seres vivos, organizando-os em categorias a partir das suas características comuns, ou seja, com base em abstrações desses seres. Aqui, a abstração seria, no nosso caso, do pensamento computacional, dar prioridade aos elementos que têm relevância, diferenciando-os daqueles que podem ser deixados de lado.
Ai, Oswaldo, isso me lembra muito aqueles problemas que trazem números que não servem para nada, ou que trazem informações que estão ali fazendo parte do enunciado do problema, mas que não serão utilizados. Então, é importante a gente deixar de lado aquilo que não usa no problema. Isso está aqui contemplado na abstração. Um outro pilar é o reconhecimento de padrões. Entende-se por reconhecimento de padrões a associação de algum objeto ou parte dele, tangível ou conceitual, com padrões familiares que permitam identificá-lo e classificá-lo. Assim, identificação de aspectos comuns nos processos para resolução pegar um problema parecido e usar a mesma forma de resolução para resolver esse segundo problema. Porque a partir de um padrão que eu já tenho, eu sou capaz de associar ao outro. Mas é preciso a gente tomar cuidado, né? Porque para que eu não cometa um erro, né, em relação a alguns padrões, esse é um cuidado. Outro cuidado é que eu sempre socializo. Porque o aluno, quando ele fala, quando ele verbaliza, ele tem também a sua memória garantida naquela resolução. A gente precisa pensar bastante. Quando nós estudamos álgebra, né, a gente vê nos cadernos, a gente vê nos problemas que é muito importante o reconhecimento dos padrões, para que a gente consiga resolver aqueles exercícios. Tem bastante exercício assim no nosso material. Por isso que, até mesmo você comentou, Suzy, que esses pilares, né, do pensamento computacional, eles estão ligados, né, com a matemática, com as ciências da natureza, porque a todo momento nós estamos fazendo o reconhecimento de padrões, buscando uma regularidade para que a gente possa fazer uma generalização. O que hoje tem sido muito cobrado de nós, a questão da generalização. E o quarto e último pilar são os algoritmos. Então, algoritmo é uma sequência finita de etapas ou passos, cada qual executável em um tempo finito por um agente computacional, natural ou sintético, o computador. Em outras palavras, o algoritmo seria uma criação de um grupo de regras para a solução de problemas. Nós podemos, né, um algoritmo muito fácil da gente pensar, que a gente, às vezes, exige muito do aluno, né, é a questão do algoritmo da divisão, né? Nós sabemos que não existe apenas um algoritmo para fazer uma divisão por um ou por dois algarismos, né? Mas, às vezes, também a gente não dá a oportunidade do aluno experimentar um algoritmo diferente, né? Aquelas etapas da divisão, por que que eu vou colocar ali, né, embaixo do dividendo, eu vou subtrair, né? Por que que o divisor, eu vou fazer uma multiplicação com ele, e existem outras formas de dividir, mas às vezes nós estamos tão presos em um único algoritmo que nós não damos a oportunidade para experimentar um novo. E é importante porque nem tudo a gente resolve da mesma forma, né? E nós não podemos querer que nossos alunos fiquem dentro de uma caixinha fazendo sempre o mesmo. Sim. Né? A gente não dá oportunidade para ele avançar. Então, é importante pensar nesses 4 pilares, o que eles trazem para nós e como que a escola pode fazer para que esse aluno tenha uma educação integral, que nós falamos lá no início, a partir de um pensamento computacional desenvolvido numa aula de matemática ou numa aula das ciências da natureza. Muito bem. Nós vimos, então, que o pensamento computacional existem os seus pilares. E existem também as habilidades que são desenvolvidas com o pensamento computacional. Algumas delas, elas
podemos dizer assim, que elas são bem visíveis, elas aparecem de uma forma bem explícita. Um exemplo disso é a questão do raciocínio lógico. O raciocínio lógico, que vai muito além da matemática, ajuda a organizar o pensamento e, dessa forma, conduzir as ações de uma forma organizada e coerente, de modo a solucionar problemas do cotidiano com mais facilidade. E o pensamento computacional, ele potencializa o desenvolvimento do raciocínio lógico, que é uma das importantes habilidades do futuro. E a gente pode pensar, né, Oswaldo, nessa questão do raciocínio lógico, quando eu estou numa aula de história, quando eu estou numa aula de geografia, quando eu estou produzindo um texto, né? Se eu estou ali fazendo o meu texto e eu não tenho raciocínio lógico, será que eu consigo fazer o encadeamento das ideias? Né? Então, ele vai além da matemática, como está aqui. Outra habilidade desenvolvida é a capacidade de aprendizado. Então, o aluno educado dentro das bases do pensamento computacional trabalha com diferentes competências, como a capacidade de análise e interpretação, compreensão de pontos relevantes de uma questão, além de permitir a conexão de diversos conhecimentos e habilidades. Diante disso, o pensamento computacional permite exercitar constantemente a capacidade de aprendizado e aplicação de diferentes conhecimentos. É exatamente o que a gente mencionou, né, anteriormente, essa capacidade de aprender. E não de aprender, abro a gaveta da matemática, aprendo a resolver problemas. Abro a gaveta de ciência da natureza, aprendo sobre seres vivos. Não, mas como que as disciplinas, como que elas se encaixam? Como é que uma contribui para a outra? Isso que é importante. Importante é aprender que, embora eu esteja na aula de matemática, eu estou aprendendo para além da matemática. E é interessante, Suzy, que o tempo todo, né, nós falamos sobre isso, né, sobre essa questão dessa aula investigativa, do experimento, da sua importância. E agora nós vemos aqui que o pensamento computacional, uma das habilidades é essa capacidade de análise, da interpretação, olha só, de compreensão de pontos relevantes de uma questão. Então, o aluno, quando está resolvendo uma situação, um problema em matemática, ou em biologia, ou em qualquer outra disciplina, tem lá os pontos chaves. Então, ao fazer essa leitura, espera-se que o aluno ele observe esses elementos fundamentais que ele já tem em mãos para poder solucionar a questão. E o pensamento computacional, essa capacidade de aprendizado, vai ajudar muito nesse sentido. Mas tem um porém, né? A capacidade de aprendizado, ela não nasce com o aluno. Ela precisa ser desenvolvida. Né? Por isso que a gente fala que habilidade desenvolvida. E não é ele fazer sozinho que ele desenvolve, é ele fazer em grupo. É ele fazer mediado pelo professor. Então, o professor precisa mostrar um pouco esse caminho de análise, né? Eu me recordo de uma das aulas da professora Miriam, lá do Centro de Mídias, que ela, ao colocar uma função no quadro, ela foi analisando, né? Ela foi analisando até a partir das alternativas. Poderia ser essa? Não pode. Por quê? Poderia ser a próxima? Não, olha, isso aqui já não dá certo. Até que ela fica com duas alternativas e aí tem a tomada de decisão. E uma tomada de decisão a partir de uma análise, de uma interpretação e de uma compreensão de pontos relevantes. Então, a gente vê que as aulas que a professora Miriam traz lá no Centro de Mídias para os alunos da terceira série de ensino médio, ela trabalha essa capacidade de aprendizado. E ela faz as intervenções que o professor não pode deixar de lado, porque ninguém aprende sozinho. Sem dúvida. Então, vamos para a próxima habilidade. A outra habilidade é o planejamento.
O pensamento computacional envolve também a capacidade de planejar, executar e gerenciar tarefas, algo extremamente relevante para a vida escolar, acadêmica, pessoal e profissional. Dessa forma, ao se deparar com um problema ou desenvolver uma ação, o estudante ele conseguirá pensar além, levando em conta os seus objetivos, efeitos e possíveis formas de controle. Tudo isso lhe garantirá habilidades de planejamento e gestão. Em outras palavras, Suzy, se nós temos um plano, nós queremos colocá-lo em ação, o primeiro passo é fazer um bom planejamento para que ele dê certo. É verdade. Será que todo mundo planeja suas ações? Será que nas aulas agora da recuperação que está acontecendo, será que a gente tem realmente planejado essa aula para atingir aquilo que a gente quer? A gente tem visto muitas atividades, por exemplo, focadas nos números racionais. Será que se eu só passar aquela atividade sem saber onde eu quero chegar, sem pensar nas boas perguntas, sem pensar, sem planejar essa questão de que direcionamento eu vou dar para a aula, eu chego no resultado que eu quero? Eu acho que não, né? Porque aqui ele fala para a gente, levando em conta seus objetivos, efeitos e possíveis formas de controle. Então, eu preciso pensar onde eu quero chegar, o que pode ocorrer nesse caminho, quais as possíveis respostas dos meus alunos, quais as possíveis dúvidas dos meus alunos e qual vai ser a minha forma de controle, qual vai ser a minha intervenção. Então, planejar também parte do professor em relação à aula, e ele, quando trabalha o pensamento computacional, ele também pode ajudar o aluno nesse planejamento. Veja a questão lá das ovelhas. Se eu não planejar alguns passos, não pensar, que eu quero chegar ao outro lado, se eu deixar, de repente, ali o lobo com a ovelha, se eu deixar a ovelha com o repolho, então isso é pensar os efeitos, E as possíveis formas de controle é quando eu, então, chego na resposta, ou numa possível resposta de como fazer a travessia. Então, planejar faz parte da aula de matemática. Vamos pegar um exemplo, da matemática, já que falamos de matemática. Quando eu estou resolvendo... Até parece que nós gostamos de matemática. Nós gostamos, eu também acho. Quando nós vamos resolver um problema que envolva uma equação de segundo grau. Primeiro, eu preciso saber o que é resolver uma equação de segundo grau. Será que nossos alunos sabem? Ou eles resolvem porque eles sabem ali o algoritmo? Então, qual é o objetivo daquele problema? O que aquele problema está pedindo para mim? Eu posso pensar nos efeitos. E se eu fizer por soma e produto? Estou quebrando ali o meu modo de resolver. E se eu fizer por fatoração? E se eu usar Bhaskara? O que pode acontecer nesse meio? Será que eu consigo? Será que é a melhor forma de resolução, E se eu não conseguir chegar na resposta? Qual vai ser a forma de controle? Pois é. Então, quando falamos sobre essa questão do planejamento, uma coisa deve ficar muito clara para todos nós. A intencionalidade daquilo na qual nós estamos fazendo. Então, se eu quero, nesse caso, trabalhar com a recuperação, que essa recuperação possa ajudar o meu aluno a avançar na sua aprendizagem, então eu tenho que realmente focar em algumas atividades que elas são essenciais para colaborar com essa aprendizagem. No caso dos números racionais. Então, os autores, eles já nos relataram a intencionalidade daquelas atividades no nosso material. Então, é por isso que nós temos que pensar sempre. O planejamento tem a sua intencionalidade, eu tenho que conhecer quais são para que eu possa conseguir os resultados necessários. Mas tem outras habilidades, viu, Suzy? Vamos lá. Resolução de problemas. A partir dos pilares do pensamento computacional, o estudante fará a decomposição de problemas,
A identificação de padrões, opa, será que eu já resolvi algum parecido com esse, né? Identificar padrões é isso. Análise do que é ou não relevante. Tem alguma informação ali que não serve para nada? Já descarta. O estabelecimento de passos para obter uma solução. Então, o que eu vou fazer primeiro, né? O algoritmo. O algoritmo, assim como fazem os softwares, por exemplo. Ao utilizar essa forma de pensar, a criança e os jovens são capazes de organizar seu pensamento e resolver os problemas que surgirem de forma mais eficiente e estratégica. Isso me recorda a questão do aluno que sai pegando todos os números do problema, e aí ele fala assim, é conta de mais ou de menos, professora, né? Sexto ano é muito comum, né? É importante para ele fazer conta. É conta de mais ou de menos, e às vezes o problema nem traz uma conta, né? Nem traz um cálculo para ser feito. Então, na resolução de problemas, o pensamento computacional é extremamente importante. E a outra habilidade que desenvolve, e é uma que realmente nós desejamos que o nosso aluno tenha, é a autonomia. A autonomia é outra habilidade desenvolvida com a ajuda do pensamento computacional. Isso porque essa metodologia permite que as crianças deixem de apenas receber conhecimento e de consumir tecnologia, para também gerar conteúdo e produzir recursos digitais. Então, a autonomia, que nós sempre falamos sobre isso, que nós queremos que o nosso aluno esteja preparado para o século no qual nós estamos vivendo, ela está presente como uma das habilidades desenvolvidas pelo pensamento computacional. E ultimamente a gente tem falado muito na autonomia em relação ao próprio estudo, né? Como que é que nesse tempo de ensino híbrido, a gente vai ajudar o nosso aluno a desenvolver essa autonomia para que ele organize o seu tempo entre tempo de estudo, tempo em casa, né? Tempo com as atividades que ele tem feito, que a gente tem percebido que os alunos estão envolvidos em algumas atividades domésticas, né? Alguns já estão trabalhando. Então, como usar essa autonomia, que é uma habilidade que o pensamento computacional contribui, dentro desse ensino híbrido? Extremamente importante. Mas agora a gente vai ver como que é que ocorre a interdisciplinaridade e o pensamento computacional a partir dos pilares. Sem dúvida. Então, o pilar abstração, ele contribui para que, dado um objeto que interessa a várias disciplinas, sejam levadas em conta as diferentes formas de percebê-lo. A abstração permite identificar os aspectos que interessam mais a uma área de estudo, propiciando um melhor entendimento do problema e da sua solução. Nossa, a gente vê nesse pilar da abstração, né? Por exemplo, um objeto matemático que interessa a várias disciplinas são os gráficos. Ele está presente na geografia. Ele perpassa por todas. Né? Ele está presente na biologia, na química, na física, né? E o importante é identificar o que está ligado àquela disciplina, àquela área, para que ele entenda, né? Então, a questão da leitura e, né, do objeto de conhecimento que está sendo tratado ali é muito importante. Já o pilar da decomposição está diretamente relacionado com a interdisciplinaridade, tanto pelo fato da fragmentação estar na base de ambos, como pelo fato de que as ideias integradoras, basicamente, correspondem à composição da solução de todas as partes, resultando na solução de todo o problema. Muitas vezes, quando nós temos um problema, e nós conseguimos identificar que esse problema ele está relacionado a uma outra disciplina, e usando o pilar da decomposição, nós podemos até falar assim, olha, não, até aqui a geografia nos ajuda a resolver esse problema. A partir daqui já é a questão da matemática. Então a gente nota que realmente, né, a decomposição, ela promove essa interdisciplinaridade.
E como é bom a gente perceber isso, né? Que não existem, que todo esse monte de disciplinas, vamos chamar assim, do ensino médio, elas conversam. Estão elas relacionadas. Estão né? relacionadas. Isso é bem bacana. O nosso próximo pilar é o do reconhecimento de padrões. Ele apoia a modelagem de objetos decompostos, na busca pela identificação de estruturas conhecidas nas mais diversas disciplinas, que possam facilitar a exploração dos elementos resultantes da decomposição. Nossa, no vídeo que nós vamos assistir vai aparecer essa questão, né? Do reconhecimento de padrões. E a gente vai poder ver como que ele é aplicado na prática. Sem dúvida. Então, vamos deixar esse gostinho para depois. E o último, né, o pilar algoritmos, possibilita um intercâmbio entre os saberes das diversas disciplinas ao usar uma linguagem comum para falar sobre processos, permitindo uma forma precisa de especificar soluções e integrar as partes componentes. Ou seja, o pilar algoritmos, ele já nos dá uma ideia de fazer um passo a passo para que a gente possa chegar numa solução. O pilar algoritmo me lembra muito a questão da dobradura, do origami. Quando eu tenho, né, eu faço as etapas da dobradura, eu tenho ali esse passo a passo, né, que é o que me permite chegar onde eu quero, que é lá na figura final. Isso. E é bem interessante quando a gente faz, né, todo mundo já viu, que ele vem a primeira dobra, a segunda dobra, a terceira. Às vezes tem alguma que a gente não entende muito bem, né? Mas a gente vai tentando até chegar numa solução. A nossa próxima, né? Já estamos chegando perto do final. A nossa próxima etapa é mostrar como que ocorre a cooperação e o pensamento computacional. Então, o que cada pilar traz sobre isso para nós? Agora, então, nós estamos já pensando nas competências socioemocionais, tá? Porque quando nós falamos sobre a cooperação, ela está ligado às competências socioemocionais. Então, o pilar abstração, embora isso possa, à primeira vista, parecer simples, a distribuição das tarefas a membros do grupo envolve a identificação dos requisitos da tarefa, das características, habilidades, competências e potencialidades, preferências dos envolvidos em sua realização. Essa necessidade de representar os elementos da realidade considerada com foco na realização da tarefa por um agente humano é um exemplo da importância do pilar abstração no planejamento da atividade cooperativa. Quantas habilidades aí envolvidas, não? Sem dúvida. E é importante porque, além disso, né, a gente tem a questão do respeito ao outro, do ouvir, né, do ficar atento, do intervir. Bem bacana essa questão da cooperação e o pensamento. O pilar decomposição, a decomposição de um problema em partes mais elementares possibilita tornar explícitos as tarefas requeridas para a solução de um problema, além de facilitar a comunicação entre os atores envolvidos e a percepção do progresso individual e total. Eu me recordo de uma atividade que nós fazíamos no Números em Ação, que era um quebra-cabeça que os alunos tinham que montá-lo, só que eles tinham que, os grupos, por fim, tinham que um ajudar o outro, porque as peças estavam embaralhadas dos diversos grupos. Então, mostra muito bem isso, né? A questão dessa ajuda, dessa cooperação. E o pilar de composição mostra esse tipo de trabalho que pode ser feito nas escolas. E não apenas, né, na matemática, mas em qualquer disciplina, porque quando eu reparto o meu trabalho, né, eu vou ter o redator, eu vou ter a pessoa, o expositor, eu vou ter aquela pessoa que vai fazer os registros das discussões, né? Também eu estou fazendo a decomposição nesse momento. Então, é muito importante a gente pensar nesse pilar. O pilar reconhecimento de padrões. Ações cooperativas necessariamente envolvem a interação entre membros do grupo
e a realização de atividades coordenadas que são resultados dessas interações. Há, entretanto, padrões de interação que não contribuem ou prejudicam o trabalho, como a conversa cíclica, sem avanços, o debate estagnado, né, quando eu paro no impasse, a discussão desordenada, dentre vários outros. Identificar tais situações através dos recursos discutidos no pilar reconhecimento de padrões também é determinante para a cooperação. Muito interessante, né? Esse slide aqui fala sobre a cooperação com o reconhecimento de padrões. Muitas vezes nós caímos nessa, né? Numa conversa que parece que ela não sai do lugar. Né? Então, exatamente, nós temos que poder agora, a partir de agora, saber que isso não vai levar a lugar nenhum, então é um reconhecimento de um padrão. Descarta, né? Vamos descartar essa situação. A situação descarta aquela discussão, né? Porque até parece, né, numa reunião presencial, a gente vê muito mais isso, né? Sim. Que às vezes a conversa começa a ficar cíclica e não sai de lugar, e né? Não avança, não avança. Então, é importante a gente reconhecer esse tipo de padrão e descartar da nossa reunião. E o pilar algoritmo, ainda considerando a dinâmica de interações mencionada no parágrafo anterior, podemos pensar em como organizá-la segundo um conjunto de instruções precisos de passos a serem seguidos. Ou seja, um algoritmo mesmo, né? Que é o passo a passo. Essa questão do passo a passo, ela é importante, né? Nós já vimos que ela é importante na resolução de um problema matemático, né? E agora a gente está vendo nas aplicações que envolvem as competências socioemocionais. E até, né, para a gente falar com o coordenador, a questão, por exemplo, da pauta. A pauta da TPC, ela é um algoritmo, onde tem o passo a passo da TPC, o que ele vai discutir, qual o objetivo, onde ele quer chegar, né? E ela é importante para organizar o trabalho a partir de algumas instruções. Você vê, tem aí um planejamento, toda essa organização que você já citou, a questão da intencionalidade, que são os objetivos. Então, você vê que realmente o pensamento computacional, ele está presente no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E ele busca um resultado final, né? Então, agora, a partir de toda essa explicação, a gente espera que você, professor, professora, possa estudar, né? Se apropriar um pouquinho desses conceitos, porque é importante a gente não apenas ouvir sobre os conceitos, mas aplicar. Então, em que momento da minha aula eu estou permitindo que o pensamento computacional seja desenvolvido? Isso é importante a gente pensar quando está planejando, né? A questão dessas habilidades socioemocionais. Como é que eu faço uso dela, mesmo que à distância? Será que quando o meu aluno fica com a câmera fechada, eu estou trabalhando essa questão da competência socioemocional? É importante que a gente tenha esses caminhos, né, que a gente encontra, ou essas intervenções para fazer. Outra coisa que a gente precisa, trazer mais discussões. Nós vimos lá nas aulas da recuperação, logo na primeira aula nosso encontro, que a professora Silvia propôs o método do aquário, né, onde o aluno é capaz de falar, de ouvir, de interagir. Isso é importante para a nossa aula também. Então, pensar nessas questões do pensamento computacional, como desenvolver e o que fazer para que ele vá além da escola, que esse é o nosso objetivo, é formar o estudante para além dos muros escolares, que é o que a gente vai ver no nosso vídeo. Isso, vamos ver sim. Você gostaria de fazer mais algumas considerações? Não, queria comentar com os professores que nós também estamos aprendendo, né, com o currículo paulista, com as atividades que são propostas e agora com o pensamento computacional.
Como vimos, muitas das ações que nós já desenvolvemos, elas estão de acordo com o pensamento computacional. O que agora nos cabe é aprimorar esse olhar, esse trabalho, para que o aluno ele possa vivenciar experimentos, né, que promovam esses pilares, que eles apareçam nas atividades. Assim o aluno vai estar sendo formado de uma maneira que realmente que ele possa atender as demandas, não só da escola, mas também, como você mencionou, Suzy. E a utilização do pensamento em todas as áreas, não apenas na matemática. Isso. Né? Então, tá certo. A gente gostaria que vocês colocassem aí nos nossos comentários, né, o quanto ou como esse trabalho que fizemos hoje contribui para a sua prática, e gostaríamos que vocês assistissem ao vídeo com bastante atenção, porque ele traz a aplicação de tudo que nós falamos. Nos encontraremos na próxima TPC e desejamos a vocês um bom trabalho. Olá, meu nome é André, eu fiz ensino médio no Bispo, fiz técnico em logística na ETEVAV e fiz faculdade de estatística na Unesp. Atualmente eu sou especialista em ciência de dados na Bayer e atuo no mercado de trabalho há aproximadamente 5 anos. Venho trazer um pouquinho da minha experiência sobre como atuar em projetos. O mundo ele tem mudado muito a maneira de atuar, né? Saindo muito do achismo e cada vez mais sendo movido aos dados, né? A análise, a experiência que os dados trazem. E com isso é muito importante seguir um pensamento, né? Seguir um pensamento analítico, construir uma linha de planejamento para atingir o objetivo de um projeto. Então eu costumo trabalhar muito visando a divisão, né, do que eu preciso fazer para atingir o objetivo. Com isso, eu costumo dividir meus projetos em etapas, né? Com isso, delimito quais são os MVPs, né, o mínimo produto viável, ou seja, qual é o mínimo que eu preciso para entregar algo que faça sentido para aquela etapa do processo. E com isso, né, eu costumo trabalhar muito com análise de dados, então exploro muito bem o passado, crio algoritmos que servem para avaliar, né, esses possíveis gaps de atuação, como que eu posso aperfeiçoar etapas do processo, como que eu posso validar se aquilo que me passaram como uma necessidade realmente é uma necessidade, por que aquilo ocorre, e como que eu posso fazer, né, como que eu posso construir uma solução que sirva para resolver esse problema e até mesmo aperfeiçoar algo que muitas vezes não era esperado, né? Trabalho muito com modelagem preditiva, então algoritmos que fazem a predição de eventos, e tudo isso é muito importante, tem ganhado muita visibilidade no mundo, né, no mercado. Principalmente porque as empresas têm visado muito essa questão de realmente ser movido aos dados e não ao achismo e não ao que as pessoas, né, acreditam que ocorre e por que elas acreditam que ocorre, e sim cada vez mais ter essa transformação digital, que ela é super, super importante, principalmente quando você organiza uma maneira de trabalhar, quando você sai de projetos que já são pré-definidos, que já, né, já existem etapas que muitas vezes você acredita que para terminar o projeto você precisa criar uma solução e ela já precisa, né, estar desenhada no início. E hoje em dia não é muito assim que funciona. Hoje em dia é com base em experimentação, com base em realmente, né, validar hipóteses, evoluir em pequenas etapas, né? A gente costuma trabalhar com métodos ágeis, em sprints, ou seja, você divide o projeto em pequenos períodos e em cada período você vai delimitar quais serão as entregas, pequenas entregas que elas vão agregando, né, em cada período, e no final do tempo com certeza vai agregar numa solução final. E muitas vezes esses projetos podem ser que eles chegam no meio do período e acabem não dando certo, né? Isso faz parte dessa nova maneira de atuar, essa nova maneira de trabalhar. E o que é importante é sempre dar visibilidade
né, construir um pensamento analítico, construir uma visão que seja totalmente baseado em dados, baseado em fatos, que você consiga defender a sua ideia e assim ter um sucesso independente do projeto e o que está sendo construído. Então, isso cada vez mais tem sido notado no mercado de trabalho e as empresas estão realmente mudando para esse lado e com certeza, né, criar esse pensamento, criar essa maneira de trabalhar, né, desde cedo faz muita diferença na hora de colocar em prática, de realmente ter um método de pensar diferente do convencional.